boa noite! Que bom você estar aí, que bom estar aqui mais uma vez. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que o Senhor abençoe poderosamente a sua família. Esse é o programa Mulher Melhor, todas as quartas-feiras. Temos um encontro marcado aqui na TV 10, na Rede Cinturão Verde. Estamos também pela Rádio Melodia FM. Deus abençoe vocês maravilhosamente. Espero e creio que você vai ficar com a gente até o final do programa, porque Deus preparou algo hoje muito importante, impactante, edificante. Eu conto com a sua audiência e daqui a pouquinho eu vou falar mais. Tem novidade hoje, tem bênção também, muitas bênçãos para contar hoje aqui no programa. E quero também avisar você que ainda não segue o nosso Instagram, para você seguir agora, para saber as novidades, tudo que está acontecendo no nosso Ministério de Mulheres. Se você também não segue a nossa pastora Rose, eu te convido a seguir ela agora, porque ela é uma bênção do Senhor, ela é uma mulher de Deus, ela tem assim uma experiência para falar para a gente de vivência com o Senhor, de comunhão. Você não vai ficar decepcionado. Deus vai ter sempre uma palavra. Falando em Deus ter sempre uma palavra, siga também o nosso apóstolo, é homem de Deus, tem palavra revelada do Senhor, autoridade, é um grande exemplo para as nossas vidas. Nós vamos assim já naquela expectativa do nosso encontro que já está chegando, é sábado agora, e fica aqui com a gente para a gente conversar mais sobre esse encontro Mulher Melhor, uma mulher que influencia, uma mulher inesquecível, é Deus fiel na terra dos viventes, louvado seja o nome do Senhor. Irmãs, eu quero te convidar neste momento para você orar comigo, para que você possa neste momento desacelerar, descansar no Senhor, ouvir aquilo que Ele tem para o seu coração neste momento, para que você possa confiar que o Senhor Ele é fiel, Ele é poderoso para fazer infinitamente além do que pedimos ou pensamos. Então eu te convido, você que está ansiosa, você que está triste, desesperada, ou até você que está alegre e nesta hora quer falar isso para o Senhor, essa alegria, quer dar essa gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Então eu te convido agora a orar comigo, nós vamos orar, vamos apresentar ao Senhor todas as coisas e confiar que a boa mão do Senhor é que conduz a nossa vida. Eu te convido a orar comigo agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar e te exaltar, meu Pai, por este momento, meu Deus. Pai, assim como foi falado neste instante, tem pessoas, meu Senhor, que está ansiosa, tem pessoa, meu Pai, que está triste, que está abatida. Eu clamo agora, meu Pai, para que o Senhor venha agir na vida desta mulher, deste homem. Ó Pai, onde chega agora, Senhor, a nossa imagem, a nossa voz, que o ambiente seja transformado. Pai, repreende toda ação do inimigo. Pai, repreende tudo aquilo que tenta matar, roubar e destruir, Senhor. A fé, a família, a vida dessa mulher, desse homem. Meu Deus, nós pedimos que o Senhor venha conduzir esse programa. Pai, fala mesmo aquilo que o Senhor tem para esta noite. Traz a nossa mente, o nosso coração, cativa a sua vontade. Pai, nós queremos te agradecer as bênçãos recebidas, te agradecer por este momento, Pai, te agradecer por essa paz, meu Senhor, que habita em nosso coração por causa do Senhor. Nós te louvamos por este momento, eu te louvo porque está orando comigo nesta hora, eu te louvo, meu Pai, porque está acompanhando, meu Senhor. Que o Senhor venha visitar, que o Senhor venha agir, que o Senhor venha, meu Pai, intervir nessa situação. Supre a necessidade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, amém, amém. E daqui a pouquinho nós voltamos, que é um breve comercial. Já já voltamos. Há viagens que nos distraem e há viagens que nos despertam.
Israel é o tipo de experiência que marca a alma, realinha o coração e abre caminhos espirituais que nenhuma foto consegue explicar. Quem vive, entende. Quem vai, volta transformada. Chegou a hora de dar um passo de fé em direção ao extraordinário. Caravana para Israel 2027, Mulher Melhor, Mulheres em Sião. Imagine caminhar onde Jesus caminhou, conhecer de perto lugares bíblicos e fortalecer a sua fé. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 44 991610581 ou pelo Instagram @laelcaravanas. Caravana para Israel 2027, Mulher Melhor, Mulheres em Sião. Garanta sua vaga porque Sião te espera. Realização IBR Sede Maringá, Mulher Melhor e Lael Caravanas. Confira os dias de cultos da IBR Sede Maringá. Segunda, culto de oração às 19 horas. Apóstolo Celso Santos. Terça, temos a terça profética às 19 horas. Apóstolo Celso Santos. Quarta, às 14 horas tarde da bênção. E às 19 horas, quarta da vitória. Quinta, às 19 horas, Código do Crescimento. Sexta, culto de libertação e vitória, com apóstolo Celso Santos. Às 19 horas e 30 minutos, culto com Ministério Tim. Encontrei no Templo Anexo. Sábado, às 19 horas, culto com o ATM Jovem. Domingo, culto da família às 9 horas da manhã, com pastor Maurício Santos. E às 18 horas, com o apóstolo Celso Santos. E todo primeiro domingo do mês, temos a Santa Ceia do Senhor. IBR Sede Maringá, Avenida Mauá, 1008, Vila Operária, Igreja Batista Renovada, onde a nossa família recebe a sua família. Nos braços de Jesus. Graças a Deus, nós voltamos. Esse é o programa Mulher Melhor. Estamos aqui todas as quartas-feiras, às 20 horas e 45 minutos. E é um encontro marcado. Já quero aqui apresentar a nossa convidada. Seja bem-vinda, a missionária Claudelane. Deus abençoe. Pastora, muito grata ao Senhor, né? Esse convite, pela vida da senhora, do apóstolo, da pastora Rose. Louvado seja o nome do Senhor, né, por este convite. Deus abençoe mesmo, minha pastora. É sempre uma bênção ter você aqui com a gente, é sempre edificante. E já que a gente já está em ritmo, né, já está chegando o nosso encontro. Sim. E você sempre, esse ano, você já foi quantas vezes? Olha, pastora, é melhor eu falar qual que eu não fui, né? Acho que foi 2 ou 3 só que eu não fui, mas no restante eu fui todos, desde o ano passado até agora. Acho que esse ano eu não fui, acho que uma vez só que. Meu Deus! Eu acho que foi o segundo encontro que eu não vim mais, os outros todos. E como tem sido essa experiência? Nossa, é edificante, né? Eu falo assim que quem não vem, perde, porque cada vez é um maná diferente. Cada vez o Senhor fala de uma forma diferente, né? É um aprendizado, né? E a gente aprende com as pessoas que estão ali ministrando, com as mulheres, né, que o Senhor levanta para estar ministrando. E coisas novas a gente aprende e também a gente leva para a vida as experiências que elas teve. E através da palavra, né, que elas falam, assim, que é impactante. E Deus vai falando, vai ministrando. E quando vê, fala assim, uau, mas já acabou. E é tão rápido, e é tão abençoado, né? Um abraço para a nossa pastora Rose, para a pastora Jess, pastora Ingrid, todas as irmãs e as pastoras que estão ali firmes nesse propósito. É uma bênção de Deus, é algo mesmo extraordinário que Deus preparou para esse tempo, para que a gente se reúna,
né? Tem aquele momento de se reunir, de rever, né? Sim. As outras pastoras e as outras irmãs de Exatamente. outro ministério, né? De mulheres, e a gente tem aquele momento maravilhoso, sobretudo uma direção específica, Sim. né? Uma autoridade. Exatamente. E cada uma ministra de uma forma, com a autoridade do Senhor, de uma forma assim sobrenatural, que o Senhor usa cada um de uma forma, né? Exato. Mas elas trazem para nós aquilo que muitas das vezes a gente acha assim, uau, eu via de uma forma diferente, e elas trazem de uma forma simples, porque Jesus é simples, né? Forte. E a gente aprende umas com as outras, né? E a gente precisa deste momento, né? Mulheres estar, às vezes, com outras mulheres, porque às vezes naquela correria de casa, trabalho, cuidar de marido, cuidar de filho, cuidar de uma coisa, estar ali à frente da obra, muitas vezes, né, naquela correria, a gente precisa desse sentar e escutar também, aprender com as outras, né? Isso é muito bom, é edificante para as nossas vidas, né, minha pastora? Então, a irmã não pode perder, não. Não, de jeito nenhum. Vamos olhar bem para ela, olha. Não, pode venha, perder. venha, não, Vem não vai sábado, porque vai ter algo de Deus, algo Sim. maravilhoso, e é necessário, né? Então vem com a gente, sábado, Sim. 18 horas, esse é o tempo que o Senhor preparou. E falando ainda em Ministério de Mulheres, olha que bênção. Olha, bora. Você quer ganhar? Ai, eu quero. Eu quero, pastor. No nosso perfil Mulher Melhor, você aí que já tá igual a gente aqui, querendo ganhar esse lindo kit. Olha, tem o kit para o banheiro, tem uma tapuerzinha, um potezinho. é lindo, é lindo. É Você vai ver mais certinho quando tiver em suas mãos. Em nome de Jesus eu declaro. Amém. Então siga o nosso perfil, já marca uma amiga. Só em fazer isso você já está concorrendo, e aí vai ser uma grande bênção, hein? Eu quero ver aí quem vai ganhar, e eu torço que realmente chegue com muita alegria, né? Maravilhoso, amei, amei, amei. Então você que está nos acompanhando, vai agora lá no Instagram Mulher Melhor, já siga a gente, já marca as amigas e vamos partilhar desse momento. Falando em Mulher Melhor, falando em sorteio e palavra, temos um encontro marcado toda quinta-feira. Na Rádio Melodia FM 100.5, né? Que bênção do Senhor. Você que está pela rádio, Deus abençoe poderosamente, te conduza aí em paz. Programa Mulher Melhor com a nossa querida pastora Claudete Hoffmann. Claudete Hoffmann está ali com a gente. Dá os brancos, aí faz parte. A pastora Claudete Hoffmann está ali. Verdade, a pastora Flávia também. Verdade. Essa semana eu assisti, foi a pastora Fábio, eu estava acompanhando. Então é uma bênção de Deus, você, irmã. Encontro marcado toda quinta-feira, 17 horas, programa Mulher Melhor pela rádio Melodia FM. Eu confundi. Você estava pensando no código do crescimento. Isso, eu ia até falar, código do crescimento com a pastora Também, é à noite. É à noite. Código do crescimento, Exatamente. todas as quintas-feiras, 19 horas, daquele café maravilhoso. A gente Aquele alimenta a alma. Às vezes as irmãs vêm correndo no trabalho, Sim. vêm nem apressada e não tem aquele tempo de alimentar, já passa ali, Sim. conversa, né? Toma um cafezinho e depois tem louvor maravilhoso, palavra do Senhor. Muito, muito edificante. Cada pastora traz sempre uma direção, sempre um estudo, né, de cada livro. Agora, livro de Efésios, né, terminando já para um novo livro. É uma bênção. Cada dia, o código do crescimento ajuda muito, né? Já fala, né? Código para o crescimento, né? É um código que faz nos crescer. O que faz crescer? A palavra O do estudo Senhor. da palavra. A palavra, né? Porque a palavra fala que a gente cresce no ouvir a palavra e praticá-la. Se a gente está vindo, está ouvindo e está praticando, com certeza esse código vai crescer, que é o código do crescimento. E fica assim, cada livro, cada capítulo, você já vai associando, né? Já vai compreendendo melhor. Exatamente. A Bíblia por completa e fragmentado também nesse estudo. E é muito bom, minha irmã, você que ainda não veio, venha, né? Participe, porque é uma grande bênção do Senhor. Quer mandar um abraço? Que eu vou mandar um abraço pro pessoal que está no YouTube. Glória a Deus. Quero mandar um abraço para o meu marido, Renan, para o meu filho Iago, que é a bênção do Senhor que o Senhor me deu, né? Para todas as irmãs lá da nossa igreja, né? Da Batista Renovada lá, do João de Barro, todas as irmãs, não vou citar os nomes, porque senão a gente acaba esquecendo. Para todos que estão assistindo, né? E é isso, minha pastora. Eu mando mesmo também um abraço para você que tem que estar nos acompanhando.
sempre quarta-feira é certo, né? A professora Maria Lúcia, toda quarta-feira, ela está ali assistindo a gente. Aqui dentro. Deus abençoe a sua vida, né, sua casa, sua família e muitas pessoas, né? Sim. Eu posso não te conhecer, mas Deus te conhece. Com certeza. E Deus abençoe você que está pelo YouTube. A gente vê ali uma movimentação no YouTube, né? Um abraço pro Raimundo, meu pai, que sempre está ali. Exatamente, o pessoal da Bahia. Né? Eu tenho um chamado aqui Salvador, né? Que o nome dele. Deus abençoe você de perto, de longe, da cidade que chega essa imagem. Estamos na Rede Cinturão Verde, então agora expandiu. Que Deus abençoe mais e mais sua vida. Que bom que você está aqui com a gente. Fica mesmo, que daqui a pouco tem palavra. Aleluia. Claudelane vai trazer uma mensagem que Deus já colocou no coração dela. E essa temática também de entender a mulher inesquecível. Né? Pessoas que marcam a vida, né? Pessoas que carregam uma essência, uma verdade que sempre é lembrada, né? Que bênção de Deus. Então, minha irmã, fica com a gente, que daqui a pouquinho a gente volta. É um breve comercial. Já estamos aqui. Deus abençoe. Há viagens que nos distraem e há viagens que nos despertam. Israel é o tipo de experiência que marca a alma, realinha o coração e abre caminhos espirituais que nenhuma foto consegue explicar. Quem vive, entende. Quem vai, volta transformada. Chegou a hora de dar um passo de fé em direção ao extraordinário. Caravana para Israel 2027, Mulher Melhor, Mulheres em Sião. Imagine caminhar onde Jesus caminhou, conhecer de perto lugares bíblicos e fortalecer a sua fé. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 44 991610581 ou pelo Instagram @laelcaravanas. Caravana para Israel 2027, Mulher Melhor, Mulheres em Sião. Garanta sua vaga porque Sião te espera. Realização IBR Sede Maringá, Mulher Melhor e Lael Caravanas. Confira os dias de cultos da IBR Sede Maringá. Segunda, culto de oração às 19 horas. Apóstolo Celso Santos. Terça, temos a terça profética às 19 horas. Apóstolo Celso Santos. Quarta, às 14 horas, tarde da bênção. E às 19 horas, quarta da vitória. Quinta, às 19 horas, Código do Crescimento. Sexta, culto de libertação e vitória, com apóstolo Celso Santos. Às 19 horas e 30 minutos, culto com Ministério Tim. Encontrei no Templo Anexo. Sábado, às 19 horas, culto com o ATM Jovem. Domingo, culto da família às 9 horas da manhã, com pastor Maurício Santos. E às 18 horas, com o apóstolo Celso Santos. E todo primeiro domingo do mês, temos a Santa Ceia do Senhor. IBR Sede Maringá, Avenida Mauá, 1008, Vila Operária, Igreja Batista Renovada, onde a nossa família recebe a sua família. Eu vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Graças a Deus, voltamos. Claudelane, que bênção, né? Sempre você está aqui com a gente. Eu gosto. Eu também. Eu gosto muito dessa unidade, dessa comunhão, né? Um abraço para as irmãs que sempre vêm, as pastoras. É muito bom esse momento, a gente conhecer mais, de conversar. Sim. E esse aqui é a nossa sala,
que vai aí na sua sala, né? Que bom, né? Que esse ambiente aqui amplia, né? Sim. E você é a nossa amiga também, nossa irmã em Cristo. Que Deus abençoe muito você, que Deus te faça prosperar no propósito do Senhor, assim como na vida de Claudelane, que um dia passou um deserto e agora está aqui, né, Amém. Sorrindo, né, já chorou, Muito. mas agora Graças a Deus. vivendo aquilo que declarou, que orou, né, além, né, porque o Senhor sempre vai surpreender. A gente pede, é igual uma cenazinha que eu sempre vejo, a gente às vezes pede uma florzinha ao Senhor e Deus está preparando um buquê pra gente. Forte. E às vezes a gente acha, fala assim, ai Senhor, é tão pequeno, mas Deus está falando assim, essa noite, eu estou preparando algo maior e melhor para você. O que você está pedindo é tão pequeno, mas eu vou preparar ainda além daquilo que você pediu. Não fale para essa irmã. Deus está preparando além daquilo que você está Aleluia. pedindo, além daquilo que você está consagrando ao Senhor, além daquilo que você está pedindo em secreto para Ele, que é só você e Ele que sabe, Ele está fazendo além, porque Ele vê quando ninguém vê, Ele ouve o que ninguém ouve. Então se prepara, minha irmã, se prepara, meu irmão, para algo sobrenatural do Senhor. Amém, amém, amém. Amém. E na hora que está passando pelo deserto, só acha que nunca vai mudar, Nossa, é aquela coisa, você vê só tudo árido, não vê uma luz no final do túnel, não vê, você olha para um lado, olha para o outro, não vê nada, e você fala assim, Deus, é o fim. É o fim, eu vou morrer aqui nesse deserto, e Deus está falando assim, não, você não vai morrer nesse deserto, você vai crescer, porque é nesse tempo que eu vou te dar o Glória crescimento. a Deus, exatamente, viu, minha irmã? Você vai crescer, você vai sair desse deserto, desse ciclo. E em diversas áreas, às vezes até tem um peso maior na área espiritual. Exatamente. Tem muita gente parando, Claudelane, muita gente desanimando muito na área espiritual. Sim. É como se uma pandemia agora fosse espiritual. Exatamente. Um isolamento, uma fraqueza, sim, né? Um desânimo, uma coisa assim que paralisa, né, o espiritual da pessoa, e a pessoa não tem força para retornar. E ela acha dentro dela, assim, né, algo falando dentro dela que ela está sozinha. E às vezes ela não está sozinha, ela está se isolando. Nós vamos declarar na tua vida, em nome de Jesus. Tu vai vir para a igreja. Em nome de Jesus. Tu vai sair, vai ter um remédio santo do céu, que é assim que a gente toma a vacina, né? Em nome de Jesus, o remédio do céu vem também, que não tem efeito colateral nenhum, que vai ter bênção do Senhor. E você vai estar na igreja, sábado tem culto de mulher. Venha recebendo mesmo essa palavra de força na sua vida e venha dizendo, eu estou aqui porque Deus quebrou um laço na minha vida e eu decidi sair, e eu creio que neste momento o Senhor age para quebrar todo o poder na área espiritual e você vai avançar para viver o propósito do Senhor. Não é o seu fim no sentido espiritual, não, também não. Deus vai agir, você vai se levantar e marchar e vai vir para a igreja. Amém. Tem culto, uma mulher inesquecível. Sim. E você vai deixar uma marca, porque Jesus colocou já uma marca em nós. Sim. E nós vamos propagar a mensagem da cruz. E você vai falar desse momento com autoridade. Quem nunca viveu esse momento, Claudelane? De ataque tão grande que a gente às vezes não tem ânimo para orar, para ler Bíblia, parece um fardo. Sim. Mas Deus é poderoso para quebrar e anular toda a força contrária que tenta impedir você viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Programa Mulher Melhor, estamos aqui declarando para você vida. Tem também o Encontro Mulher Melhor, uma mulher inesquecível. Aí tem gente que fala assim, eu não vou por conta que a paleta é tal cor, tal. Não, vem. O importante é vir, né? As paletas aí, ó. Várias, né? Um tom branco e não tem, né? Quem não tem um branco? Bege. É bege. Na sala. Trazer. Ou se não tiver, vem. Levante e venha celebrar. O importante é vir. 18 horas, né? Encontro Mulher Melhor. E no galpão, os homens. Fornalha. É forte. Então vem o esposo, vem a esposa. Crescer na graça, no conhecimento do Senhor, no mesmo horário, venha mesmo. Não tem desculpa. Não tem. O marido vai vir, vai ser uma bênção de Deus, fornalha. Deus tem uma palavra para você, homem de Deus também, para que você venha viver algo extraordinário nesse tempo, porque Deus nos chamou para esse tempo. É o agora do Senhor, o listamento está aí, e quem está chegando, ele está aceitando, porque Deus, ele aceita, e ele vem, nos transforma e faz a gente
decolar, né, para aquilo que ele tem. Glória a Deus. Aleluia. Claudelane, missionária. Aleluia, Então esse Jesus. é o momento da palavra. Glória a Deus. Aleluia. Deus já colocou uma palavra no seu coração. Amém. Eu quero que você compartilhe com todos nós. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração e vem falando, né, comigo durante essa semana foi Neemias 1, que quando Neemias, né, que fala assim, a palavra de Neemias, filho de Racalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto estava na cidade de Suzã, Hanania, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhe perguntei acerca dos judeus que restaram, o sobrevivente do cativo, que também é sobre Jerusalém. E ele me respondeu: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passando por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. E aí o que me chamou mais atenção foi a partir do verso 6, né, que fala assim, que todos os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que eu, o teu servo, está fazendo diante de ti, dia e noite, a favor dos teus servos, o seu povo, o povo de Israel. Né? Confesso os meus pecados, ele se englobou, né, junto, né? Confesso os meus pecados e dos meus do seu povo, né? Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos teus mandamentos, ao decreto e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, o teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos, puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais diferentes debaixo do céu, e de lá eu os reunirei e trarei para um lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. E eu vejo aqui a preocupação de um homem que não tinha que se preocupar, porque onde ele estava? Servindo o rei no palácio. Estava bem lá, mas ele teve aquela dor como se aquelas pessoas fossem parte da família dele, né? Porque é fácil a gente sentir a dor de quando é próximo da gente. E ele, aquelas pessoas, o povo de Deus estava, né? Tinha voltado do cativeiro da Babilônia, mas os muros estavam derrubados, os muros estavam destruídos. Mas ele se importou. Ele orou, chorou, se humilhou, pediu perdão ao Senhor e orou por aquele povo, para que eles viessem se arrepender. E ele se englobou junto, né? Ele colocou junto: Senhor, perdoa os nossos pecados, né? E hoje, trazendo para hoje, será que a gente se importa tanto de se colocar assim à disposição e falar assim: Senhor, perdoa os nossos, se colocar junto e se importar com aquele que está lá precisando, e muitas das vezes ninguém dá nada? E às vezes a gente se importa com tantas outras coisas que, né, igual o Senhor está muito próximo de voltar, porque a gente vê as coisas acontecendo, os sinais, né, terremoto muito pertinho de nós, as coisas acontecendo. Será que a gente está se importando? A gente está orando? Porque Neemias, ele podia não se importar. Ele não precisava se importar, mas ele se posicionou e se importou com aquele povo. Porque ele não era mais cativo. Ele estava trabalhando ali com o rei, ele estava ali, ele servia o rei, tinha uma vida boa. E até quando ele orou em silêncio. Por volta de 4 meses, ele orou em silêncio, jejuou em silêncio. Ele teve 2 orações, né? A de 4 meses que ele orou em silêncio, buscou a presença, se arrependeu, pediu ao Senhor misericórdia por ele, pelo povo. E depois, quando ele foi até o rei, que o rei viu no rosto dele, né? Que ninguém podia chegar perto do rei com a face triste, né? Tinha que estar sempre sorrindo, porque ele era um dos serventes que estava mais próximo ali do rei. E o rei, e olha como Deus faz. Deus tocou no coração de um rei que não era nem do povo dele, para intervir. E falou assim: Neemias, você está doente? Você tem alguma coisa? Ou, né? Aí ele falou assim: não, meu rei. Aí é a segunda oração.
que é a oração de minutos, de segundos ali em pensamento. Senhor, agora é o Senhor e eu e o Senhor precisa intervir por mim, porque o rei pode me mandar para a forca, pode me matar agora, mas eu sei que o Senhor está comigo. Se ele observou isso em mim, é porque o Senhor está comigo. E foi uma oração assim de segundos, né? Tem hora que Deus responde a gente em oração de segundo. E Deus tocou no coração daquele rei e fez essa pergunta. E Neemias fez a oração de segundos e falou assim: meu rei, eu não, né, que o rei viva para sempre, né? Mas eu estou entristecido por conta do meu povo. A minha cidade natal está destruída, né? E eu queria que o Senhor desse-me autorização para ir lá ajudar aquele povo, para ir lá ajudar a levantar aquele povo, a levantar aqueles muros, porque a minha cidade está em ruínas. E às vezes a gente vê as pessoas em ruínas, não só fisicamente, mas espiritualmente, igual a gente estava falando. Está em ruínas espiritualmente e a gente não tem a capacidade de se levantar, orar por essa pessoa e falar assim: eu seguro na sua mão, vem aqui que eu te ajudo. Vamos que eu e você e Deus somos a maioria. Glória a Deus. Porque às vezes é fácil a gente ficar no comodismo e falar assim: para mim tá confortável aqui. Eu não preciso, né? Mas Neemias, ele não ficou no comodismo. Ele não ficou. Ele se levantou, se posicionou e foi lá e pediu ao rei mesmo. Aleluia. Que fosse uma decisão ao contrário ou favorável, mas ele sabia o Deus que ele servia. E nós temos que nos posicionar dessa forma também, né, pastora? Exatamente. Porque muitas vezes tem almas lá sofrendo, pedindo socorro, e a gente no comodismo: ei mulher, ei homem, se levanta nesta noite, saia do comodismo, vai lá e ide como a palavra do Senhor, se levanta como Neemias, ora, busca a direção do Senhor. Se o Senhor está com você, Ele vai te dar todas as direções, Ele vai te dar cartas, e aqueles que se levantam, porque depois mais pra frente eu faço um desafio a vocês que estão ouvindo esta noite: leia Neemias. Neemias é uma história impactante, né? Uma história real que aconteceu. Inesquecível, que assim, quanto mais a gente lê, mais a gente fala assim: uau, se Deus fez na vida de Neemias, por que Ele não pode fazer na minha? E ele se levantou e tinha um povo que queria ajuda. Exatamente. Ele foi a resposta. De oração de muitos. Mais quase 120 anos. Exatamente. Situação. Exatamente. E às vezes as pessoas, porque tem aqueles que querem fazer, mas aqueles que também não fazem nada e querem atrapalhar, porque mais pra frente vai aparecer, né? Vai aparecer. Se acostuma e se atrapalha. Mas quem ele pensa que é para reconstruir esses muros? Será que ele vai reconstruir em uma semana, em 2 dias? Que seja. E assim, o Senhor fala para nós essa noite: se levanta, se coloca na posição, porque o resto é comigo, o resto quem faz é eu. A gente só precisa se colocar. Chega de ficar no comodismo. Se levanta, se coloca na posição, que o resto é eu que vou falar através de você. Eu vou te dar cartas, eu vou ao seu favor. Não se preocupe com aqueles que estão falando ou deixando de falar. Somente continue fazendo aquilo que se posicione, assim como Neemias. E o Senhor falou fortemente no meu coração: filha, enquanto você estiver posicionada como Neemias, fazendo o que eu pedi para você fazer, o resto é comigo, não Glória se importe, porque depois virá, os muros vão ser levantados, depois vão ser a oração de arrependimento daquele povo, né? Cada um vai fazer a sua parte, mas por enquanto, minha filha, se levanta, meu filho, se levanta, minha filha, Aleluia. Se põe-te em pé, né? Se põe-te em pé e vai, porque quem vai usar a sua boca sou eu. Aleluia. E é assim que Deus faz, né, minha pastora? Assim que Deus faz. E hoje, para mim, estar falando assim de Neemias, igual a pastora falou, eu passei por um processo, né? E hoje, para falar, é porque a gente passa e a gente tem certeza do que Deus faz. Glória a Deus. A gente só tem certeza, só vive aquilo que o Senhor vai fazer a gente depois falar do testemunho da gente, né? E eu falo assim que tudo que a gente passa, tudo que a gente vive é um testemunho. O deserto não é para sempre. Graças a Deus. Não é Graças pra ser. a Deus. Não é. Tem hora de acabar. Tem hora de acabar, hora de ser reconstruído, hora de, né, Deus falar assim: vou soprar, vou fazer, vou levantar, vou ajudar, vou falar através de você.
Mas essa noite o Senhor está falando para mim, para nós essa noite. Se levanta, se coloca na posição que eu vou falar através de você. Glória a Deus, né? Deus é E a maravilhoso. gente vê que uma mulher, para ser inesquecível, Neemias foi inesquecível. Sim, isso que eu ia falar agora. Fica à vontade. Ele foi um homem que ele vive através da Bíblia. Até hoje, ele foi inesquecível. Ninguém consegue falar sobre 52 dias A marca dele. a marca Neemias. Por quê? Porque ele foi inesquecível. E nós, mulheres, precisamos se levantar e ser inesquecível também. Ah, mas eu sou só uma dona de casa. Então, seja inesquecível como uma dona de casa, cuidando com amor, cuidando com carinho da sua família. Porque muitas mulheres acham, por ser só dona de casa, elas não fazem nada. E se eu falar para você, mulher, que ser dona de casa, ser uma mulher que cuida do lar é um grande ministério. É forte. A gente está servindo ao Senhor quando a gente está preparando um jantar para a nossa família, lavando as roupas. Glorifica ao Senhor quando a gente lava uma roupa, prepara uma comida bem gostosa, arruma o nosso lar. Ah, mas eu corro para lá e corro para cá. Deus está vendo, você está ministrando a sua família e está servindo ao Senhor com excelência. E assim, aquelas que trabalham também. Exatamente. Que exercem esse equilíbrio também, né? E está também ali ajudando, fortalecendo a casa. Então, cada uma de uma forma, né? Com sabedoria, com empenho. E quando você falou, eu me lembrei dos professores. Exatamente. Como são inesquecíveis, né? Eu comentei da professora Maria Lúcia, professora de redação. Um abraço para ela. E inesquecível, porque ela ensinou com tanto amor. Todos os professores, um abraço para vocês, né? Nessa profissão que realmente inspira. São pessoas que inspiram uma geração. Quantas pessoas mudaram até o curso que ia fazer por causa da influência boa daquele professor, daquela professora. Exatamente. Então, aquilo que você faz, você torna uma pessoa melhor e aquela pessoa, ela quer acabando ser igual você, ela quer. Sim. Você vira uma pessoa a ser copiada. Inspiradora. Exatamente. Então, uma mulher que marca Neemias hoje, ele nos inspira. Deus deixou essa palavra nessa noite justamente por isso. Sim. Eu poderia estar bem e ficar tranquila onde eu estava. Mas porque alguém precisava de uma ajuda, eu fui orar. Ele se colocou no lugar, né? E o que falta muito, né, muitas vezes, é a gente se colocar no lugar das outras pessoas. Porque aonde eu estou, possa ser que está cômodo para mim, possa estar favorável para mim. Mas se eu me colocar no lugar do irmão que está passando por uma luta, por uma prova, por uma circunstância que está sendo um processo doloroso, porque é fácil chorar com os que choram e se alegrar com os que, né? A gente precisa realmente cumprir essa palavra, né? Se alegrar com o que se alegra e chorar com aqueles que choram. Porque às vezes a gente se alegra, mas a gente não quer chorar. A gente não quer chorar. E esforço, né? Ainda mais esforço. Porque na subida, né? Porque subida a gente tem que fazer esforço. Agora na descida não. Na descida a gente vai até correndo. Então assim, Neemias, ele chorou por aquele povo. Ele jejuou pelo aquele povo. E ele falou assim, Senhor, perdoa. Né? Porque a gente esqueceu dos seus mandamentos, perdoa, né? E assim a nossa oração tem que ser a nossa oração. Por quê? Porque às vezes está cômodo onde a gente está, mas Deus está falando para nós, ei mulher, levanta, ei homem, se levanta, se põe em pé e olha para o seu lado. Às vezes você está com uma luta, mas a sua luta não chega nem perto da luta do seu irmão que está lá do lado. Então, comece a buscar por aqueles que precisam, que Deus vai cuidando das coisas para você. Eu gosto de um louvor que fala assim, da Sara Farias, que agora me fugiu a memória, mas fala assim, eu cuido de tudo que faz você sofrer, né, chorar. Então, assim, às vezes, cuida das coisas para mim, o Senhor tá falando essa noite, cuida das coisas para mim, glória a Deus, que eu cuido daquilo que te faz chorar, daquilo que faz sofrer. E Neemias fez isso, né? Ele era copeiro e ele saiu governador. Por quê? Quando você cuida das coisas do Senhor, o Senhor vai promover. Ele sobra, né? E ele sempre tem bênção, né? E ele nunca quis
Não. Você vai ler a palavra? Não. Aqueles que foram contra... Não tinha ambição de crescer, ele simplesmente aconteceu. Só foi acontecendo. É igual José, é igual Davi. É por quê? Porque, assim, eles faziam quando ninguém via e continuavam fazendo quando todo mundo estava vendo. Então, assim, independente de quem esteja vendo ou não vendo, a gente precisa continuar fazendo. Com excelência. Com excelência. Às vezes fala assim, meu patrão não tá vendo, a minha pastora e meu pastor não tá vendo, eu vou fazer de qualquer jeito. Não. Eu sempre falo, a gente tem que fazer pra Deus. Se a gente fazer pra Deus... É bíblico. Pronto, todas as coisas. E Neemias, ele foi sem intuito nenhum de crescer, de querer aparecer. Até então, ele foi sem ninguém saber. Ele foi dar as voltas depois no muro queimado. Ele foi só ele e mais alguns, né, assim, em silêncio. Ele não saiu chegando, falando, eu vou reconstruir as muralhas, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, ele foi sem intuito nenhum, ele foi em silêncio. E Deus está falando fortemente para que a gente for fazer as coisas, orar, buscar o Senhor e não ficar fazendo, anunciando, postando, falando. Vai lá, vai na bênção do Senhor, faça, que no tempo certo, na hora oportuna, o Senhor vai soprar. Então, acalma o seu coração, busque fazer as coisas para o Senhor com excelência e no tempo certo, não se preocupe, porque tudo que a gente planta no reino, o reino devolve pra gente. E muito além, né? Muito, 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 muito. Segredo de ser uma mulher inesquecível. Exatamente. E às vezes tem mulher, né, que tá nos assistindo, né, pastora? E tá falando assim, eu tô plantando. Calma, minha filha, você vai colher. Eu sou testemunha disso, porque eu plantei muitos anos e hoje tudo que eu estou colhendo, minha pastora é testemunha disso, tudo que eu estou colhendo é porque eu plantei, muitas vezes com lágrima, né, minha pastora? Muitas vezes sem força, muitas vezes eu achando que eu estava sozinha, né? E tinha um exército orando por mim, buscando, que eram os meus pastores, né? Uma igreja, e eu achava que estava sozinha e Deus não falava nada, era o silêncio. E nesta noite, se o silêncio do Senhor está pairando sobre a sua vida, fica calma, meu irmão, fica calma, minha irmã, porque o Senhor, no tempo certo, Ele vai te surpreender. Então, só continue na obediência. Só obedecer. Obedeça. Pega essa palavra, uma palavra tremenda, Claudelane. Deus abençoe mais e mais, né? Fala mesmo que Deus colocou tudo, né? Cada ponto que Deus fez ressaltar mesmo no seu coração sobre essa atitude, né? Sobre essa ação e uma reação de ouvir algo ruim, mas ele reagiu, ele não ficou ali chorando para sempre. Não. Chorou, mas tem uma hora que tem que tomar uma decisão, né? Não é só chorar, e às vezes não é só orar e não reagir nas ações, né? É porque aquilo que eu preciso fazer, Deus não vai fazer. Exato. Deus, ele fala assim, filha, o que eu faço, é o que eu preciso fazer, eu vou fazer, mas aquilo que é pra você fazer, não tem como eu fazer. Tem como. A gente precisa, é uma coisa que um dos encontros que a pastora Jessie falou, coloca o pé sem ver o chão, que Deus coloca o chão. A gente só precisa ter fé pra gente colocar o pé. Fala assim, minha filha, coloca o pé. Você não confia em mim? Você não confia que esse sofá tá te sustentando? Você não tem fé? Você não crê? Então, minha filha, coloca os pés sem ver nada, sem ver chão, mas coloca, né? A gente só precisa entender que Deus, Ele faz, mas é no tempo dele, da forma dele, conforme ele quer. Só não se conforma com aquilo que você está vendo, que às vezes você está no seu comodismo, que está tudo bom, tudo, né, ok para sua vida, para sua casa, uau. Mas e as pessoas que estão ao seu redor? Exato. Se levanta, igual a pastora falou, né? Porque tem muitas pessoas que eram fervorosas na igreja, estavam ali à frente da obra e de repente... Um abatimento, né? Assim, como se tivesse virado uma pedra de gelo. Parou, fala assim, não... E a gente não entende. O que é isso? Às vezes, a pessoa acha que está sozinha, né? Pensa que está sozinha, mas ela não está. Então, assim, ora, manda mensagem para aquela pessoa que muitas das vezes faz uns meses que não vai no culto, sentir sua falta, né? Estou orando pela sua vida, mas ora, não só fala, né? Estou orando e não ora. Ora por essas pessoas,
né? Tire um dia da semana e apresente essas pessoas que não estão indo mais aos cultos, né? Fala assim, Senhor, me dá uma estratégia, assim como o Senhor deu a Neemias, Pai, para falar, né? Para ir ajudar essas pessoas, me dá uma estratégia. Mas enquanto o Senhor não fala nada, fique em silêncio. Espere que o Senhor vai dar a resposta. Mas continue orando, busque a face do Senhor e vai atrás mesmo dessas pessoas, porque a palavra do Senhor fala que no fim dos tempos o amor de muitos ia esfriar. Mas a gente não pode, a gente tem que se levantar. De muitos, mas não é de todos. Né? Então, assim, se levanta você que fala assim, mas eu sou a única da minha casa, sou o único da minha casa que serve ao Senhor. Irmão, irmã, esse é o suficiente. Deus só precisa de um. Só precisou de Neemias e Neemias fez a grande obra. E depois ele vai colocando pessoas para te ajudar na obra, né? Vai. Porque a gente vai lendo Neemias, você vai vendo que cada um foi responsável por uma parte. Exato. Neemias foi distribuindo o serviço. Então, assim, se posiciona e vai. Exatamente. Glória a Deus. Então, você pode orar, né, pela vida dessas pessoas que precisam, né, dessa ação, precisam dessa intervenção do Senhor. Amém, Jesus. E você pega essa palavra, minha irmã, no seu coração. Sabe que em 52 dias foi o muro restaurado. E Deus é o Deus que surpreende até na quantidade de tempo para fazer uma grande obra. Aleluia, Ele pode fazer muito rápido. Amém. E esse é o Deus que nós cremos. Nós nunca podemos normalizar um Deus todo-poderoso, porque a gente acaba agindo comum, mas no sentido de que Ele está no natural, mas Ele é o sobrenatural. Às vezes a gente já se acostumou só em falar, mas não de vivenciar. Né? Então o Deus, Ele quer que a gente vivencie, e Ele é um Deus todo-poderoso realmente, não para a gente só falar verbalmente, né, de coisas naturais, mas para sentir mesmo que o poder que nunca mudou e sempre vai impactar. É imutável, né, esse amor do Senhor, essa força, né? Mas vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro, Pai, por esta minha irmã, por este meu irmão que está em casa, Senhor Jesus, Pai, que já orou, já buscou a sua face, Pai, e Senhor, está precisando de uma resposta, Senhor, e a resposta do Senhor, Pai, é para que eles venham se posicionar, Senhor Jesus, Pai, para que se colocar no lugar um dos outros, Senhor Jesus, Pai, para se levantar como Neemias se levantou, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, e nós cremos, Pai, que essa grande obra que o Senhor colocou nas mãos dessas meus irmãos e minhas irmãs, Senhor Jesus, Pai, vai ser reconstruído, Pai, assim como as muralhas, Senhor Jesus, foram, Senhor Jesus, Pai, reconstruídas em 52 dias, Senhor, os muros, Senhor Jesus, Pai, de Jerusalém, assim, Pai, é o que o meu irmão e a minha irmã precisa, Pai, nesta noite, Pai, visita, Senhor, os lares, visita, Senhor Jesus, aqueles que estão abatidos, Senhor Jesus, sobrecarregado, Pai, nesta noite, em nome do Senhor Jesus, Pai, fortalece, Pai, e ajuda, Senhor Jesus, Pai, é o que eu te oro, Pai, é que eu te peço, Pai, e já crendo, Pai, que o Senhor já realizou esta grande obra, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Nosso espírito, amém. Deus abençoe sua vida mais e mais. Continue mesmo te usando poderosamente. Que bom que você está aí também, né? Que Deus abençoe. Se Deus permitir, quarta-feira que vem tem mais Encontro Mulher Melhor. Olha, aguardando aí, se você ainda não participou, vai lá, segue o nosso perfil, compartilha com uma amiga e tenho certeza que essa bênção vai chegar aí para você, né, felizada. Glória. Vou lembrando que sexta-feira tem o culto de libertação, domingo tem culto em 2 horários, de manhã e à noite, e quinta-feira, lembra aí, 17 horas, programa Mulher Melhor, e à noite, Código do Crescimento. Fica aqui o nosso convite para vocês. Muito obrigada. Que Deus abençoe maravilhosamente. Amém, amém. Valeu mesmo cada mensagem, cada oração. Que Deus derrame ricas bênçãos sobre você. Amém. Que o Senhor guarde sua casa e sua família desde agora e para sempre. Deus abençoe. Até uma próxima vez, se assim o Senhor permitir. Amém, uma boa noite. Amém. Fica com Deus. Amém. Há viagens que nos distraem e há viagens que nos despertam.
Israel é o tipo de experiência que marca a alma, realinha o coração e abre caminhos espirituais que nenhuma foto consegue explicar. Quem vive, entende. Quem vai, volta transformada. Chegou a hora de dar um passo de fé em direção ao extraordinário. Caravana para Israel 2027, Mulher Melhor, Mulheres em Sião. Imagine caminhar onde Jesus caminhou, conhecer de perto lugares bíblicos e fortalecer a sua fé. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 44 991610581 ou pelo Instagram @laelcaravanas. Caravana para Israel 2027, Mulher Melhor, Mulheres em Sião. Garanta sua vaga porque Sião te espera. Realização IBR Sede Maringá, Mulher Melhor e Lael Caravanas. Confira os dias de cultos da IBR Sede Maringá. Segunda, culto de oração às 19 horas, Apóstolo Celso Santos. Terça, temos a terça profética às 19 horas, Apóstolo Celso Santos. Quarta, às 14 horas, tarde da bênção e às 19 horas, quarta da vitória. Quinta, às 19 horas, Código do Crescimento. Sexta, culto de libertação e vitória, com Apóstolo Celso Santos. Às 19 horas e 30 minutos, culto com Ministério Tim. Encontrei no Templo Anexo. Sábado, às 19 horas, culto com o ATM Jovem. Domingo, culto da família às 9 horas da manhã, com pastor Maurício Santos. E às 18 horas, com o apóstolo Celso Santos. E todo primeiro domingo do mês, temos a Santa Ceia do Senhor. IBR Sede Maringá, Avenida Mauá, 1008, Vila Operária, Igreja Batista Renovada, onde a nossa família recebe a sua família. Eu vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vejo, louvo se não
Vem, 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 vai! Mais uma vez, diga! Louve ao Senhor. Não vou me calar, meu Deus vive está. Como não te adorar? Não vou me calar, meu Deus vivo está. Como não te adorar? Não vou me calar, meu Deus vivo está. Como não te adorar? Não vou me calar, meu Deus vivo está. Como não te adorar? Ouve ao Senhor todo meu ser. Vem, vem!